sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia! Glória a Deus, meus amados. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez nessa noite que é a terça-feira da Sagrada Família, né? Aonde nós vamos estar clamando, intercedendo pelas nossas famílias. O termo da palavra, hoje o Senhor está trazendo um recado para cada um de nós, nessa noite. A palavra, o termo da palavra hoje é respeito do perdão. Vamos estar falando a respeito do perdão. O significado, as vantagens do perdão. De quando quando a pessoa perdoa alguém, quando nós perdoamos alguém, quando nós liberamos o perdão, não só perdoar, mas liberar o perdão. Mas só que o perdão, a questão do perdão não é só chegar e pedir perdão. O principal, antes de chegar até a pessoa, alguém, para pedir o perdão, precisa haver primeiro o arrependimento. Porque se não haver o arrependimento, a pessoa vai estar pedindo perdão àquela outra lá que ela prejudicou, mas ela vai estar pronta para fazer a mesma coisa ou pior. Por quê? Porque ela pediu perdão, mas ela não se arrependeu
daquilo de errado que ela fez contra aquela pessoa. Então, por isso que tem que haver o arrependimento. Porque hoje é até os porquê cristã do perdão. Porque hoje é a terça-feira da Sagrada Família. Então a gente vê na vida real, hoje, no dia a dia, no correr do dia, a gente vê entre as famílias que um dos alvos principais que está destruindo a família está sendo causado pelo o perdão, de não perdoar. Pessoas que estão convivendo com a mágoa ali, às vezes até de dentro de casa. Existe muitos irmãos que não se falam com o outro, às vezes filho que nem fala com o pai, é de mal até do pai e da mãe. Então ali, irmão contra irmão que não perdoa, então precisa haver o arrependimento e em seguida o perdão. Porque qual que é as vantagens do perdão? Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não perdoo. Existem muitas pessoas que falam, eu não perdoo mesmo. O que aquela pessoa fez comigo, eu não perdoo. E não, outros já falam, eu não consigo perdoar. Você consegue sim. Consegue. É só buscar a direção em Deus, buscar no Senhor, buscar no Espírito Santo, pedir, Senhor, o que a pessoa, que essa pessoa fez contra mim, foi muito ruim. Está sendo difícil, eu não estou conseguindo perdoar, porque às vezes são muitas pessoas que as pessoas estão indo até essa pessoa, e essa pessoa não tem perdoado. Existe pessoa que a outra está indo, que prejudicou ela, que está indo até ela, ou que já foi várias vezes, e pediu perdão, ela não liberou o perdão. Ah, eu não perdoo mesmo, mas sabe o que acontece? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu não vou perdoar aquele que se dana. Mas acontece, meu amigo, que nesse momento, quando a gente não perdoa aquela pessoa que nos prejudicou, não só aquela pessoa se acaba sendo destruída, como a gente se destrói junto. São as duas pessoas que é destruída junto ali. Então por isso que é importante liberar, se arrepender, liberar o perdão, pedir perdão. É o que está existindo no meio das famílias. Quantas famílias que estão divididas. E a Bíblia fala que casa dividida não se para em pé. Então, um dos casos que está destruindo muitas famílias, então é a falta de arrependimento e do perdão em seguida e a liberação de perdão. A pessoa está ali de dentro, está vivendo debaixo do mesmo teto, mas está vivendo ali com aquela mágoa contra o outro, contra o irmão, às vezes contra o pai. Não se conversa, não se fala um com o outro. Então isso aí está prejudicando a família. Porque a família é um dos algos importantes, das coisas importantes que o Senhor nos deu, que o Senhor nos colocou nas nossas mãos, são as nossas famílias. Melhor do que uma família, só Deus. Já pensou você viver aqui sobre essa terra sem família, pessoa sem família? Tem que ter família, mas nós temos que honrar, porque é algo que o Senhor nos deu. Então, quando nós não perdoamos essa pessoa,
Quando se fala, não é só da família, não. Às vezes lá fora. Às vezes o perdão que você não libera lá fora está prejudicando ali de dentro da tua casa, na tua família. Às vezes a questão do perdão e da liberação do perdão, às vezes não é com pessoa do sangue, do mesmo sangue teu. Às vezes é lá fora. Mas só que essa carga negativa você está trazendo para dentro da tua residência, por meio da sua família. Então, por isso que é importante nós a perdoar. Vamos aqui na palavra, né? Vamos acrescentando do perdão, vamos ver o que a palavra fala aqui. Nós temos alguns exemplos aqui da questão do perdão. A pessoa tem uns que usa por ignorância, eu não perdoo mesmo. E a pessoa não busca nem ali no Senhor ali para ter a condições de perdoar aquela outra. Outra já fala, eu não consigo, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Quando eu vou para perdoar essa pessoa, eu lembro que ela me fez, eu não consigo. Você consegue quando você busca no Senhor. Senhor, me ajuda. Eu quero perdoar essa pessoa e não estou conseguindo, me ajuda. O Senhor vai te ajudar. Vamos ver o exemplo de algo que fala a questão do perdão, né? Livro de João, capítulo 8. Livro de João, capítulo 8. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo tinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adúltero. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais seja apedrejada. E tu, pois, que diz? Então o Senhor Jesus estava ali, eles chegaram. Veja bem aqui que é tão fácil, né? É tão fácil estender as mãos para acusar outra pessoa. Ver o defeito de outra pessoa. É tão fácil. Se a gente parasse, se o ser humano parasse, antes de estender as mãos, apontar para aquela outra, acusando, às vezes o defeito, algo, se a pessoa parasse e olhasse para dentro dela e fazer sua pergunta para ela: e eu? O que eu faço? O que eu estou fazendo? Se a pessoa parasse antes de acusar aquela outra, de apontar, estender as mãos, a maioria das pessoas, as pessoas não conseguem, com certeza não vai conseguir acusar aquela outra. Veja bem aqui que era uma multidão que levou essa mulher até o Senhor Jesus. Cada um com a pedra maior do que a outra, mulheres, homens, crianças, esperando só o que o Senhor dissesse para eles matar, destruir aquela mulher a pedra. Eles perguntam aqui, o que diz? Quer dizer, o que o Senhor diz? Ficou esperando a resposta do Senhor Jesus. E veja bem o que o Senhor Jesus... E isso, versículo 6, isso dizia eles, tentando para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Versículo 7, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou. Então o povo, vamos parar um pouquinho, o povo insistia ali para o Senhor Jesus dar ordem para eles tirar a vida daquela mulher.
insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, veja bem, o Senhor Jesus se endireitou, se levantou, que ele estava abaixado escrevendo. Aí, como eles estavam insistindo, ele se levantou, ele se ergueu, se levantou. E fez a pergunta para eles, para aquela multidão que estava ali. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então Jesus disse, aquele que estiver sem pecado aí, que atira a pedra, que atira a primeira pedra. O Senhor Jesus autorizou eles, disse, o que não tiver pecado, que atira a pedra. O que aconteceu? Era uma multidão que estava ali. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelo mais velho, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Então, a Bíblia relata que cada um foi soltando as pedras no chão, e foi saindo de um a um, começar do maior até o menor. Versículo 10, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Então o Senhor Jesus perguntou, aonde está os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Não está aqui. Olhou, estava só os dois, ninguém. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Veja bem, o próprio Senhor Jesus perdoou. Porque quando você perdoa alguém, você está tirando aquele peso de dentro, de cima de você. Você está dando oportunidade, mais uma chance para aquela pessoa seguir em frente, seguir livre. Porque quando a pessoa chega até a outra para pedir o perdão, é porque aquilo está incomodando ela. Ela está arrependida. Ela está arrependida daquilo que fez. Está arrependido daquilo que fez contigo. Porque essa palavra hoje, o Espírito Santo está apontando que no meio das famílias está existindo. Uma das coisas que está prejudicando demais as famílias são essas. Não estou dizendo que são a únicos, os problemas estão sendo esses, mas é o que o Espírito Santo deu a direção hoje. Então aquela pessoa quando chega até você, aquela pessoa que te prejudicou, aquela pessoa que você disse que não perdoa ela de jeito nenhum, que não outros falam que não consegue perdoar, mas a pessoa tem ido até você. Ela não está indo pela conta própria dela, não. É porque ela se arrependeu. E aquilo está incomodando ela. Então ela está indo porque ela quer que você libere esse perdão. Porque o próprio Senhor Jesus perdoou. Veja bem que essa mulher vivia uma vida errada. Ela vivia uma vida errada. E a partir desse momento, desse dia, essa mulher se consertou diante do Senhor. O Senhor Jesus disse, vá e não peque mais. E foi o que essa mulher fez. Aquilo que aquela mulher fazia de errado, acabou ali, foi enterrado ali. E às vezes você está impedindo
essa pessoa seguir em frente. Está impedindo, às vezes, essa pessoa de ter uma vida saudável, alegre, de ser abençoada, por você não estar liberando esse perdão. Mas veja bem que não é só ela que está prejudicada, que está sendo destruída. Você está sendo destruído também. Porque ela está indo até você. Ela não está indo só, ela está indo porque ela está sendo tocada pelo Espírito Santo. Então veja bem, se o próprio Senhor, Ele perdoou, quem somos nós para não perdoar alguém? É fácil? Não é. Não é fácil. Dependendo do que a pessoa faz contra a nossa pessoa, contra a outra vez, não é fácil. Mas para Deus, nada é impossível. Então a falta do perdão e da liberação do perdão prejudica demais, principalmente no mundo espiritual, no crescimento espiritual. Porque se o Senhor pedir a tua alma hoje, você que não consegue perdoar aquela outra pessoa, ou você que diz que não está nem aí, que não vai perdoar mesmo, mas se o Senhor pedir a tua alma hoje, não adianta nada as coisas que você faz de bom para outros, que você tem feito, a sua cesta básica, que você tem doado isso, aquilo, aquilo outro, não vai resolver nada. Sabe qual que é o fim dessa estrada? O inferno. Você vai perder a salvação. Vai perder. Porque é incluído, isso aí faz parte do caminho. A liberação do perdão, o pedido de perdão, faz parte do caminho. O caminho que vai nos levar aonde o Senhor está esperando, aguardando. Que Ele disse, eu estou indo na casa do meu Pai, há muitas moradas. Eu estou indo preparar um lugar. E eu quero que aonde eu esteja, que você esteja junto comigo, perto de mim. Então o perdão, a liberação do perdão, faz parte desse caminho. Veja bem, nós temos um exemplo, o rei Davi. O rei Davi pecou. Pecou. Em seguida cometeu um homicídio. Que foi aquele pecado dele com Batseba. Se adulterou. Em seguida cometeu um homicídio. Mas o que veio ali em Davi? Ele entrou em oração quando ele viu a barbaridade que ele fez. A Bíblia relata que, primeiramente, o que ele fez foi clamar ao Senhor, dizer, Senhor, tenha misericórdia, não tira o Espírito Santo de mim. Vamos ver aqui, ó. Lá no livro de João 1:9, a Bíblia diz que se confessar o que o Senhor, ao que a Bíblia fala aqui, a respeito de confessar o perdão, de questão do perdão. Olha o que a Bíblia disse em João 1:9, diz que em João 1:9, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Os nossos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor, porém, não apenas perdoou o pecado de Davi,
mas também lhe demonstrou misericórdia. Natã também lhe disse: você não morrerá. Então foi quando o profeta Natã chegou diante de Davi e disse: o Senhor perdoou o teu pecado. Veja bem que o povo ali, mesmo que depois que o Senhor perdoou o pecado de Davi, as pessoas não aceitavam aquela convivência dele com Batseba, os próprios filhos deles. Mas o Senhor perdoou a Davi. E a partir daquele momento ali, jamais o Davi se deslizou, se pecou. O Davi se colocou na posição que ele estava antes. Entendeu? Então, acrescentando o perdão. Então, o próprio Senhor perdoou. Veja bem que quando o Senhor Jesus estava lá naquela cruz, massacrado ali, o que o Senhor Jesus falou ali, uma das palavras que falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz, o que eles estão fazendo. Veja bem, aquele homem estava fortalecido no espírito, mas o corpo físico dele estava completamente destruído. E ele perdoou aquelas pessoas. Ele pediu ao Senhor: Senhor, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, meu amigo, por que deu essa palavra hoje? Porque são muitos que estão com a vida atrasada, que não conseguem andar. Às vezes é simplesmente a falta de pedir um perdão, de se arrepender daquilo que fez contra aquela pessoa, ou de liberar um perdão. Às vezes você tem dado murro em ponta de faca, está vendo a família sendo destruída por falta desse perdão, desse pedido de perdão ou da liberação de um perdão. Mas para isso precisa haver o arrependimento. Porque a você não liberar esse perdão e não perdoar essa pessoa, você está carregando esse peso, essa coisa negativa, por meio da sua família. E muitos estão acontecendo no meio da família mesmo. Que não perdoa esse irmão, não perdoa esse pai. O pai não perdoa o filho. E essa família está toda destruída. Muitos por ignorância. Então essa é a palavra de hoje. Ah, mas não consegue. Porque o próprio Senhor Jesus está falando: eu sou contigo. Ah, mas não tem mais. O Senhor está falando: eu sou contigo. O Senhor está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Porque quando a pessoa vai até você, ou às vezes tem muitos que é tocado, sente aquela vontade de pedir o perdão. Ah, mas eu não vou mesmo. Vou mexer com isso não. Mas quando você se fez algo e você está sentindo, porque é o próprio Espírito Santo que está te incomodando, aí você está resistindo. Está deixando de dar ouvido à voz de Deus. Está dando ouvido à voz do diabo, do Satanás.
Porque quando você é tocado para chegar naquela pessoa que você prejudicou para pedir perdão, e você recusa de ir até aquela pessoa, é porque você passou naquele momento ali, passou a dar desistiu de dar ouvido, deixou de dar ouvido à voz de Deus, do Senhor. Está dando ouvido à voz do demônio, do Satanás. Porque quando é isso, quando o demônio vem, não vá, não faz isso, para quê? Hoje é a terça-feira da Sagrada Família. Essa palavra veio hoje, na última hora. Não tinha plano de ministrar essa palavra. Mas o Espírito Santo me deu ela na última hora. E com certeza são muitas famílias que está sendo destruída por falta de um pedido de perdão. Outros pela liberação do perdão. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Você consegue. Mas é duro o que a pessoa fez, o que ele fez, o que ela fez. Porque são muitos casais e qual que é a decisão, qual é a direção? Veja bem, são casais que vê de perdoar. A pessoa está fazendo contra a vontade dela. Contra essas ex-mulheres hoje, vice-versa. Que fez errado, que traiu, vice-versa, homens, que vê de o Senhor está dando, foi tocado pelo Espírito Santo, chega diante da tua esposa e pede o perdão. A pessoa, esse marido está sendo tocado. Aí ele deixa de dar a voz do demônio, deixa de dar ouvido à voz do Senhor. Ele não aceita aquela orientação. O Senhor está dizendo, vá e pede perdão à tua esposa. Confessa o que você fez e pede perdão a ela. Mas o inimigo está do outro lado, não faça isso. Sabe o que você tem que fazer? Faz da mesma forma que ela fez. Aquela palavra que muitos falam aí no mundo, que chumbo trocado não dói. Misericórdia. Aí é que a pessoa vai e faz aquilo que o diabo orientou, deu a ordem para ele fazer. Ele deixou de dar ouvido à voz do Senhor. Desistiu de ir confessar aquilo que fez para a esposa e fez o contrário. Mas só que ali, ele não só está destruindo os dois, está destruindo a casa, está destruindo os filhos. Muitos estão tomando essa direção errada, direção demoníaca. É vice-versa quando fala dessa parte, a mesma coisa, uma esposa descobre que porque hoje é o dia da família. Quantas esposas, por exemplo, que está fazendo algo que está doendo o coração dela, que ela não quer fazer, mas eu vou fazer para mim poder vingar. Olha a direção errada que essa pessoa está tomando. Eu vou fazer da mesma forma que ele fez, para vingar. Não que eu quero, não que eu gosto, que eu quero esse tipo de vida, mas eu vou fazer para poder vingar. A pessoa, você está vingando de você mesmo. Você está destruindo você mesmo. Você está destruindo a tua casa, destruindo o teu lar, destruindo a tua família. E é dessa forma que o Satanás quer. Porque a Bíblia fala que a Bíblia está relatando que ele veio para matar, roubar, destruir. Mas o Senhor está falando, mas eu vim para que tenha vida e tenha ela com abundância. Não
Não dá ouvido, minha amiga, meu amigo, porque essa palavra não estou apontando só para o lado do homem, pro lado, é vice-versa. Eles estão usando aquilo que o mundo fala aí, que chumbo tocado não dói. Aí ele fez, eu vou fazer. Às vezes dá ouvido até pela aquele colega. Ah, que é isso? Se ela fez, por que você não faz? Tá cheio aí, misericórdia. Faz! Vinga! Não faça isso, amigo. Dá ouvido à voz de Deus. Porque o Senhor, qual que é a voz de Deus? O que o Senhor está falando para você, homem, que está enfrentando essas situações? O que o Senhor está falando para você, mulher, que está enfrentando essas situações, que descobriu que o teu marido está te traindo? O que o Senhor está falando com relação a essas situações? O que o Senhor está falando para você? Vá. Se é você que fez, vá, pede, confessa, pede perdão a ele. Ou às vezes ele até já sabe, pede perdão. Mas o inimigo está falando, não faça isso. Vinga, vai. E faz do jeito que ele fez. Ou às vezes está falando para o homem também. Aí ela fez, vai também, faz. Aí, meu amigo, esse negócio, muitos às vezes faz que é para vingar, não o que quer. Essa é dando ouvido à voz do Satanás. E o prato, um dos pratos prediletos do demônio é destruir família. São muitas famílias que estão sendo destruídas. São muitos casais que estão sendo destruídos. Que quando chega nesse ponto, a Bíblia está dando essa direção, é destruído toda a família. Os filhos, esposa, marido, é destruído. Às vezes tem até mocinha ali nova no meio, vê aquelas situações, ao mau exemplo. Perdoa. É fácil, não é? Mas perdoa. É o que o Senhor está dizendo hoje. Vá e perdoa. O Senhor está dizendo, não peques mais. Então aqui essa palavra é para você, mulher. É para você, varão. É a terça-feira da Sagrada Família. São famílias que estão sendo destruídas. Porque o que acontece? Quando você dá ouvido à voz de Satanás, olha que situação, que ponto que chega. A mulher sai prostituindo para um lado, o homem prostituindo para o outro. Olha, o que vira essa casa? O que vira essa família? É completamente toda destruída. Às vezes, quando chegar lá à frente, que não tem coisa melhor do que o tempo. Aí você vai olhar, mas aonde que eu estava? Por quê que eu fiz isso? Tinha como evitar essas situações. Às vezes é tarde demais, meu amigo. Que essa palavra fica no teu coração nessa noite. Amém? Nós vamos estar desligando essa live e vamos estar voltando dentro de 2 minutos para a gente poder orar pela família.